Olá, família Agnus Dei, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Nós estamos aqui num momento muito especial do nosso colégio, nós estamos no mais um Agnus Cast e nesse momento nós vamos falar sobre um assunto muito importante que nós estamos trabalhando na nossa escola, que é a Reforma Protestante. E quem está conosco aqui, nos dando a honra, a alegria, é o nosso querido pastor Clauber Maia. Aliás, é sempre muito bom estar com ele, aprender com ele. E nessa tarde ele vai falar conosco sobre esse tema tão especial que é a Reforma Protestante e suas contribuições para a educação e até mesmo nos dias de hoje, quais são essas contribuições, como é que está. E ele vai falar sobre este assunto conosco. Seja muito bem-vindo, espero que vocês aprendam bastante, porque com certeza eu estou aqui prontinha para aprender com o nosso querido pastor Clauber Maia. Muito bem, Claudese, é uma alegria, satisfação poder participar de mais um podcast com Agnus Dei. E esse tema é muito importante, muito próprio, né, para esse mês de outubro. 31 de outubro se comemora o aniversário da Reforma. E muitas vezes o tema Reforma Protestante não é ligado à educação, por falta de conhecimento do que aconteceu lá. Então, se a gente voltar um pouquinho lá, né, século XVI, início do século XVI, primeiro nós estamos falando de velho continente, né, Europa, porque a América e a Ásia é outra realidade oriental. E a América nem existia ainda, né, no sentido daquilo que é a colonização, né. Cristóvão Colombo chegou à América em 1492, Pedro Álvares Cabral no Brasil em 1500, então nós estamos falando de Europa. E a realidade da Europa é um percentual gigante, muito possivelmente acima de 90% da população é de analfabetos. Então, leitura e escrita são habilidades raríssimas, pouquíssimas pessoas dominam. Geralmente, somente as pessoas do clero, né, a Igreja Católica, os sacerdotes, alguns poucos nobres que tinham dinheiro para pagar a educação que era caríssima e também alguns burgueses que já enriqueceram e tinham condição de pagar. Além disso, a escola que existe, ela é controlada pela igreja. Então você tem as escolas paroquiais e as escolas dos mosteiros e algumas poucas universidades, né? A primeira universidade foi a de Bolonha, 1088, depois a Universidade de Sorbonne, em Paris, e depois a Universidade de Cambridge, mas todas essas universidades elas existiam para a formação clerical, ou seja, o que se ensinava lá era a formação de sacerdotes. E mesmo os nobres e os burgueses ricos que tinham condição de pagar, pagavam para os filhos estudar teologia e grego e hebraico, essas coisas assim. Algumas pessoas que tinham muito dinheiro tinham condição de contratar tutores particulares para ensinar os seus filhos em casa, né? Isso quase sempre era o caso de reis e rainhas que educavam seus filhos, e aí às vezes essa educação era uma educação clássica, né, voltada para aquilo que os gregos entendiam como sendo importante. E aí surge Martinho Lutero, que em 31 de outubro de 1517 apregoa na porta da sua igreja, da igreja que ele era o pároco em Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, que a rigor o impacto inicial foi do aspecto doutrinário religioso, né? Porque as 95 teses questionavam a venda das indulgências que o então Papa Leão X estava vendendo, angariando fundos para a reforma da Basílica de São Pedro. Mas com o impacto que isso trouxe, né, o rompimento com a igreja, porque aí Lutero foi excomungado, né, ele foi convocado a Roma, não foi porque sabia que muito possivelmente seria morto, e então o imperador Carlos V da Alemanha promove uma dieta, a dieta eram reuniões promovidas pelo rei, né? Em Worms, na Alemanha, onde Lutero é excomungado, isso já em 1521. E
Aí, a partir daí, houve um rompimento, né, entre o Lutero e muitos príncipes alemães que abraçaram a causa de Lutero com o Império Sacro Germânico, a Alemanha e o Papa. E aí Lutero passa a trabalhar em função dessa questão agora da educação. Porque primeiro ele entende que as pessoas precisam conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, precisam conhecer a Bíblia. Para conhecer a Bíblia, precisam saber ler e escrever. Ele próprio faz uma tradução da Bíblia para o alemão. E essa tradução, 1524, essa tradução, ela surge, e alguns dizem que Lutero é o pai do alemão moderno, porque ele não traduziu a Bíblia para o alemão clássico que se falava na academia, mas ele diz assim, o alemão que a dona de casa fala em casa e que os meninos falam nas ruas. Uma linguagem bem mais popular, não é? E assim, como a palavra de Deus está escrito que nós devemos conhecer a verdade e ela vai nos libertar. Sim. Então, essa trouxe uma grande contribuição que chegou até nós, porque hoje nós temos acesso, né, a várias traduções Perfeito. da Bíblia Sagrada, trazendo assim popularidade e as pessoas podendo verdadeiramente conhecer as verdades contidas nas Santas Escrituras. Perfeito. E aí, só que assim, ter a Bíblia em alemão, como também vários outros reformadores, né, traduziram para o francês, para o holandês, para o inglês. Depois surge a Bíblia King James, 1611, a primeira grande versão completa da Bíblia em inglês. Mas as pessoas agora precisam saber ler e escrever. É verdade. Então Lutero escreve uma carta em 1524 para os príncipes alemães, cobrando deles que o Estado precisa construir escolas e que essas escolas precisam ser para todos, porque ele entende que todo mundo tem direito à Bíblia e ao conhecimento e, portanto, todos precisam saber ler e escrever e, portanto, deveriam ser escolas públicas sustentadas pelo Estado. O Estado deveria construir as escolas, pagar os professores e providenciar o material didático. Depois ele escreve em 1530 uma carta para os pais alemães, dizendo que eles devem levar os seus filhos para escolas. Na verdade, Lutero cobra que isso deve ser obrigatório, que todo pai deve ser obrigado a enviar os seus filhos para a escola. E aí há uma outra dieta, porque Carlos Magno também não só está lidando com os problemas internos da confusão, né, que Lutero provocou, mas ele está lidando também com a invasão do Império Otomano, e isso é um problema maior, porque são os turcos que estão invadindo a Europa. E aí, para tentar resolver o problema, ele faz uma dieta em Spira, em 1526, dizendo que cada príncipe decidisse o que é que queria para o seu território. Quem quisesse ser protestante fosse, quem quisesse ser católico fosse. Mas aí a pressão era muito grande, porque inclusive Carlos V era sobrinho do Papa. Papa Leão X foi o último Papa não religioso, ele era da família Médici, uma família muito importante da Europa. Então pressiona Carlos V para que isso aconteça e ele volta a fazer outra dieta em Spira novamente, 1529, onde ele diz que está errado, desfaz tudo que fez na dieta anterior e que Lutero continua condenado e que está proibido o protestantismo. Aí, na verdade, até aí não existe essa palavra, porque foi na dieta de Spira que 14 cidades e 6 príncipes assinaram um protesto contra essa decisão de Carlos V. Então, a partir daí é que esse movimento passou a se chamar protestante, por causa do protesto assinado na dieta de Spira. Então, a partir da dieta de Spira, os príncipes romperam realmente com o rei e começam a construir escolas nas suas cidades, e aí a Alemanha passou a ter um sistema público de ensino, e aí a grande diferença. Primeiro, era um sistema público de ensino para todos. Segundo, era um sistema de ensino voltado para o trabalho. Então não era para profissionalizante, para ensinar meninos e meninas a ler e a escrever e também uma profissão. Então não era mais para formação clerical, não era para formar sacerdotes.
E aí, por isso, nós entendemos que o modelo de educação que nós temos hoje, ele é essencialmente um modelo a partir da reforma, porque a escola passa a pertencer ao Estado. Lutero tinha um entendimento do que ele chamava de a doutrina dos dois reinos. O reino espiritual, que era o braço direito de Deus, que era a igreja, que deveria orientar as pessoas a respeito da vida religiosa. E o braço esquerdo de Deus, que era o reino temporal, que Deus governava através do Estado. Então, o Estado é quem deveria assumir a tarefa de prover educação para todas as pessoas e, como disse, construir escolas, pagar professores, material didático, e isso começa a partir daí. É verdade, como eu disse, que já haviam escolas antes, mas essas escolas seguem um modelo voltado apenas para a formação de sacerdotes e pouquíssima gente tem acesso. Nós não temos nem dados suficientes para entender que tamanho era o analfabetismo na Europa. Mas nas pesquisas que eu fiz, eu encontrei alguém que fez uma pesquisa, isso já no século XVII, em Portugal, e a pesquisa foi feita nos livros de casamento, de registros de casamento das igrejas, quem havia assinado o nome e quem havia posto o dedo, né, o polegar com tinta, já que era analfabeto, que não escrevia. Pois bem, então desse levantamento que foi feito dos casamentos realizados em Portugal no século XVII, 88% puseram o dedo. Então, assim, o analfabetismo na Europa, antes da reforma, é superior a 90%. Realmente um divisor com certeza. de águas aí. Exato. E aí nós temos agora... E veja que a ideia de Lutero é uma ideia voltada para a questão de conhecer a Deus. Ele quer que as pessoas saibam ler e escrever para que possam conhecer a Bíblia, que agora está disponível no próprio idioma que eles falam, para que possam se aproximar de Deus e conhecer a Deus. Mas ele também pensa na formação de pessoas, né, de cidadãos conscientes. Formação profissional. Porque aí ele pensa na formação profissional, ele pensa na educação dessas pessoas, com acesso a todos. E aí nos ducados e principados que adotaram a fé protestante, essas escolas começaram a crescer, e isso veio a se tornar o sistema público educacional da Alemanha, que reconhecidamente foi um dos melhores da Europa, né, e a partir que a coisa começou a dar certo naqueles principados protestantes, depois os principados católicos adotaram também, porque viram que isso foi algo que trouxe uma contribuição muito grande para a formação de pessoas, mão de obra qualificada e educação e tudo mais. Além que nós temos um outro aspecto muito importante, é que um alemão, Johannes Gutenberg, inventou a imprensa coisa de 50 anos antes de Lutero. Eu digo isso porque, assim, se tivesse sido um chinês, talvez tivesse demorado 200 anos para chegar na Europa. Se a imprensa tivesse sido inventada lá na China, talvez à época demorava uns 200 anos para chegar na Europa. E Lutero não teria acesso, porque Lutero escreveu dezenas de livros e cartas, muito material. Depois dele, Philippe Melanchthon também, e Calvino e tantos outros que escreveram muito material. E esse material foi possível ser disseminado por toda a Europa por causa da invenção de Gutenberg, porque havia uma imprensa capaz de imprimir livros e fazer com que eles chegassem. E, ao mesmo tempo, isso também era um instrumento para o Estado produzir o material didático que as escolas precisavam, porque havia imprensa na própria Alemanha capaz de produzir tudo isso. Então veja que foi um momento muito interessante, né? Você tem o crescimento das cidades, você tem o fortalecimento de príncipes, você tem o renascimento com a busca por a literatura, as artes, as pessoas voltando a querer aprender o grego e hebraico para também conhecer a Bíblia Sagrada. E aí surge a reforma, traz a Bíblia na língua do povo e traz a educação para que o povo pudesse começar a aprender. Também as letras, né? Entraram os outros idiomas nas escolas, também a partir daí a interação da educação de meninos e meninas também
não é verdade? E os Isso. métodos de ensino que ficaram diferenciados, trazendo também os recursos didáticos, não é Isso. verdade? Aí nós vamos ver exatamente sobre isso que você acabou de falar, a continuidade disso, porque depois de Lutero, mais na frente, nós vamos ter Amos Comenius, que é um pastor ligado ao movimento tcheco-morável, e ele escreve em 1649 o livro chamado Didática Magna, onde ele defende uma metodologia de ensino, onde o ensino é fracionado e o estudo é proporcional à idade e à capacidade dos alunos. Ou seja, o método de ensino que nós temos hoje, de que o aprendizado é dividido em séries, né, e os alunos vão passando de série e vão aprendendo, é daí que vem. Por isso que Amos Comenius é chamado o pai da didática moderna. E ele era um pastor ligado ao movimento morável, ou seja, é fruto da reforma, e que ele tem esse entendimento de que é preciso aprendizado para poder crescer. E aí, outro aspecto importante é que, assim, até então, nós estamos falando do início da Idade Moderna, né? A Idade Média termina em 1453 com a queda de Constantinopla. Então, nós estamos falando de poucos anos depois do início da Idade Moderna. Aí, a criança é vista como uma coisa que não há muita importância. Primeiro porque a mortalidade infantil é gigante. Então a ideia é assim, deixa ver se cresce. Se escapar, a gente vê o que é que faz. E quando crescia, já um pré-adolescente, era visto como um adulto em miniatura, ou seja, deveria trabalhar com o pai nas minas de carvão, ou na agricultura, onde fosse, e não havia esse olhar para a criança. Então é também fruto da reforma esse olhar para a criança. Primeiro com Comênios, que vai escrever, antes até da Didática Magna, ele escreve sobre a educação das crianças, pensando nessa questão da evolução do crescimento da criança e a necessidade de um estudo fracionado e progressivo. E um pouco mais na frente, nós temos Froebel, que é um alemão, que vai também religioso, aluno de Pestalozzi, que vai entender que a criança é como uma plantinha que precisa ser cuidada e aí irrigada para que possa crescer. Então ele funda escolas especiais para crianças, o Kindergarten, que é o jardim da infância. Então é também fruto da reforma o surgimento da educação infantil e das creches, né, o jardim da infância, para cuidar especificamente de crianças e trazer algo que até então não existia. O mundo não pensava em criança como sendo alguém que precisava ser preparado para o futuro. E é fruto da reforma também essa educação infantil. Olha só quantas coisas interessantes, né, nós podemos aprender, porque às vezes a gente foca muito na questão religiosa, na questão política e se esquece dessa questão toda da educação, do surgimento da educação infantil. E isso é muito importante que hoje nós estejamos transmitindo aqui para que todas as pessoas possam ter esse conhecimento, né? Geralmente nós trabalhávamos muito a questão da reforma, trazendo a questão dos reformadores, de Lutero, de toda essa parte. E pouco se fala das contribuições para a educação, que são inúmeras, como a gente tem visto até agora. É verdade, Claudez. E assim, muitas vezes esse pensamento de hoje, de que assim, o modelo de educação que nós temos hoje foi fruto da Revolução Francesa. E não foi, porque a Revolução Francesa vai ser 200 anos depois de Lutero. Então, na verdade, o grande rompimento, né, com o modelo de educação da Idade Média para a entrada na Idade Moderna é da Reforma Protestante. Lutero, você já citou aí outros reformadores, né? Quer dizer, Lutero foi o primeiro, aquele que deu o start, né? Alguém disse que Lutero... Primeiro é importante saber que Lutero não queria fundar uma igreja, não queria nem mesmo reformar a igreja, nem dividi-la. Ele só queria corrigir alguns problemas que havia então.
Mas alguém diz que Lutero era como um homem que sobe no escuro a escadaria da igreja, da torre da igreja, e tropeça e cai. E na tentativa de sobreviver, ele passa a mão e se agarra na primeira coisa que a mão dele alcança. E a mão alcança a corda do sino. Então, assim, Lutero não queria fundar uma igreja, ele só queria sobreviver, né? Mas ele agarrou na corda do sino, então acordou a cidade inteira, porque ele ficou pendurado no sino e essa a ideia. E de fato, a partir de Lutero, vários outros reformadores vão ter a mesma compreensão de que é importante a educação, as habilidades de escrita e leitura são necessárias para que se possa conhecer a Bíblia, para conhecer a Deus. Então, tem um primo de Calvino, Olivetan, que traduz a Bíblia também para o francês, e Calvino também vai fundar o Colégio Genebre, o Colégio de Genebra, que inclusive tem dois aspectos, né? Ele tem a educação básica, focada na alfabetização, que é como se fosse o nosso ensino fundamental, onde os alunos tinham ali noções de álgebra, de linguagem, leitura, escrita, letramento. E tinha a parte do que seria a faculdade, que aí era para a formação de líderes, de pastores. Então, o modelo de educação de Calvino, ele incentiva o pensamento crítico e incentiva essa análise crítica dos textos, né? Porque a ideia da reforma é o livre exame da Bíblia. Ou seja, incentivar todas as pessoas que eles podem ler a Bíblia e eles podem compreendê-la. Eles não precisam necessariamente depender de um sacerdote que diga para eles o que é que a Bíblia diz, mas eles podem ler a Bíblia e compreendê-la. Então, esse modelo de análise crítica, de pensamento crítico que Calvino introduz no Colégio de Genebra, é um modelo que influencia também toda a educação a partir daí. Porque hoje tudo que queremos é que o aluno tenha autonomia intelectual, capacidade de ler e de pensar. Né? Há pessoas que sabem até ler e escrever, mas se chama que são analfabetos funcionais, porque ele sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar. Ou seja, ele não desenvolveu a capacidade analítica, né, a autonomia intelectual, o pensamento crítico, que foi a escola de Genebra que traz essa construção. Além disso, muitas mulheres também foram importantes no movimento da reforma para também trazer essa contribuição. Joana de Navarra, por exemplo, filha de Margarida de Navarra, que era rainha, ela assume o reinado, ela se apropria de terras que eram da Igreja Católica, porque quando rompeu com a Igreja, então ela confisca as terras que eram da Igreja, e com o dinheiro desse confisco, ela construiu escolas, pagou professores e providenciou educação para meninos e meninas. É claro que naquela época já era um avanço gigante isso, né? Sim. A educação para as meninas era uma educação mais voltada para a vida doméstica, enquanto que a educação para os meninos era voltada para o trabalho. Mas, claro, ninguém pode pensar que você vai sair de 0 a 100 em um segundo, né? Há uma evolução, mas o fato, primeiro, de já existir escola pública paga. Eu estou falando de França agora, né? Eu já falei de Alemanha, já falei de Suíça, Genebra, agora eu estou falando de França. Que aí você tem já escolas públicas paga pelo reino e com ensino para meninos e meninas. Então você tem também educação infantil e você tem essa disponibilidade para todos aprender a ler e escrever, porque mesmo o ensino para as meninas mais voltado para a educação doméstica, mas a alfabetização e o letramento estão inclusos aí. Então elas também aprendiam a ler e escrever e ter a capacidade de leitura. É tanto que várias reformadoras, né, vão escrever também, né? Argula von Grumbach e Olímpia Morata são escritoras que escrevem livros, traduzem material do grego, do hebraico e também se tornaram importantes para o movimento da reforma, como sendo as primeiras mulheres reformadoras que trouxeram essa
contribuição e que quase sempre a gente só fala dos reformadores, né? Mas é importante dizer que as mulheres também tiveram um papel importante, inclusive nessa contribuição para a educação. Rainhas que adotaram o modelo educacional e teólogas que escreveram coisas importantes para o movimento da reforma. Então, E aí pastor, você já vê uma grande abertura, né? A mudança é gigante dentre o que a gente tinha antes de 1517 e o que tem depois. Então, a gente pode afirmar com toda certeza que essa educação mais interativa, essa participação mais ativa dos alunos, dá-se também a partir da Reforma Protestante, não é verdade? Perfeitamente. Um pouquinho mais na frente, 1780, aí nós temos na Inglaterra, em Gloucester, no sul da Inglaterra, um jornalista, que é o dono do jornal da cidade, ele começa a se preocupar com as crianças, porque ele percebe que os pais estão trabalhando, principalmente nas minas de carvão, e as crianças estão soltas pelas ruas, e aí cometem pequenos delitos e pequenos furtos e tal, porque não tem ninguém para cuidar delas. Né? Então ele tem um modelo que ele estabelece uma escola aos domingos. Por que aos domingos? Porque ele consegue voluntários, né? Porque ele não tinha dinheiro para pagar professores, e também porque nos domingos ele consegue o espaço das igrejas. Então, ele chama-se Robert Hakes, e ele fundou em 1780 a escola dominical, que num primeiro momento era para crianças, em geral, não havia escola dominical para adultos, o foco era as crianças. Lá elas tinham idioma, né, linguagem, elas tinham noções de álgebra, noções de moral e cívica e ensino bíblico. E então, depois, a escola bíblica dominical se tornou uma coisa que alcançou o mundo todo. Essa é a base, inclusive, para a educação infantil na Inglaterra. E depois ela se torna uma instituição voltada só para o ensino bíblico, porque o Estado assumiu a educação secular e isso. Então, não há mais a necessidade. Mas é tanto que as igrejas do mundo todo continuam até hoje fazendo a escola bíblica dominical, e ela é um instrumento muito interessante, porque ela, assim como foi no início, e assim como o pensamento de Angus Comenius, Amós Comenius, nós temos o ensino fracionado, por faixas etárias. Né? Então, daí nós podemos entender que a educação infantil que nós temos hoje nas escolas, ela parte desse modelo, de algo voltado para crianças, para a formação de crianças, e então tudo isso é contribuição da Reforma Protestante, que tem esse olhar para a criança, para a mulher, para o necessitado. Pouquinho mais na frente, em 1700 e alguma coisa, John Wesley funda as chamadas escolas de caridade, porque ele começa a fundar também escolas para pessoas pobres que não tinham condição de ter acesso à escola. E aí por isso eram chamadas de escolas de caridade, e ele é pioneiro nesse tipo de trabalho, né? O Wesley sempre foi voltado para essa coisa da compaixão, da assistência social, e então ele funda as escolas de caridade também na Inglaterra, e é um modelo que também alcança o mundo todo, influencia diretamente os Estados Unidos da América, porque a primeira igreja a causar grande impacto nos Estados Unidos foi metodista. Então, novamente, nós vamos ter modelos influenciando. O modelo de Wesley influencia a criação de escolas para as crianças, e o modelo de Calvino influencia a escola de faculdades, porque se diz que Harvard foi fundada segundo o modelo do Colégio de Genebra. Então, de novo, nós temos uma grande contribuição para que tudo isso aconteça na educação. Olha só, então quantas coisas, né, que nós aprendemos aqui nessa tarde. Se fosse listar, se o senhor pudesse listar, quantas coisas a gente pode dizer que foram contribuição, né, da educação infantil, da faculdade? Vamos listar, como é que ficaria para finalizar? Perfeito. Bom, primeiro,
há a contribuição gigante no que diz respeito à alfabetização. Porque, como vimos, o velho continente era um velho continente analfabeto. Então, a alfabetização é uma contribuição da Reforma Protestante. Depois, essa ideia de uma escola voltada para o trabalho e não para a formação profissional, né? E não para a formação de sacerdotes apenas. Depois nós temos a ideia da educação infantil, né? Que não existia, todo mundo pensava só nos adultos quando pensava. Também uma educação para as mulheres, que também não tinham acesso em geral. Também uma escola voltada para desenvolver cidadãos conscientes com autonomia intelectual, né? Pensamento crítico e capacidade de análise, que também é o modelo que nós temos aí. E, além disso, um ensino fracionado, que fosse dividido por faixas etárias, que oferecesse uma formação progressiva, que também é do pensamento de Comênios. Ou seja, na verdade, é a educação que nós temos hoje, toda ela é base da Reforma Protestante. E é importante destacar, Claudese, que a ideia de tudo isso parte de um ponto de vista religioso, né? Porque sim, a ideia é que as pessoas tenham acesso à Bíblia para que possam conhecer. É tanto que, paralelo ao ensino, à educação, à alfabetização, existe a tradução da Bíblia para os idiomas, né? Sim. Então, como eu disse, o primo de Calvino, Olivetan, traduziu para o francês, Lutero traduziu para o alemão, o rei Tiago providencia a tradução para o inglês, já existia uma tradução anterior do Wycliffe, João Ferreira de Almeida é a primeira tradução para o português, 1648. Então, assim, ao longo dos anos, a Bíblia vai sendo traduzida para todos os idiomas para que todas as pessoas pudessem ter acesso. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos trabalhando também a questão do letramento, da alfabetização, do pensamento crítico, ou seja, desenvolvendo pessoas que têm a capacidade de pensar, de ter análise crítica. E, ao mesmo tempo, nós estamos também formando cidadãos conscientes, né? Pessoas que sejam capazes de contribuir para a sociedade. Porque você imagina que uma sociedade da época que é predominantemente rural, né? Porque as cidades eram pequenas, século XVI, a imensa maioria da população morava na área rural e que eram analfabetos e, portanto, facilmente enganados por qualquer pessoa. A contribuição deles era meramente braçal, né? O trabalho que eles podiam oferecer. Mas, a partir daí, nós temos uma formação de uma mão de obra que não é só braçal, mas é também intelectual. Porque agora nós já temos a imprensa, a capacidade de produzir livros e de produzir, de registro do conhecimento. Então, tudo isso forma uma nova Europa, um mundo novo, né? E aí é por isso que é a Idade Moderna, né? Porque nós já temos uma capacidade diferente do que foi na Idade Média. E a reforma acompanha essa evolução da sociedade, pela a formação de tudo isso que nós já conversamos. E se não fosse a reforma, nós tínhamos um mundo hoje completamente diferente disso, né? Porque as pessoas hoje, todo mundo sabe, a imensa maioria da população sabe ler, escrever, tem acesso à escola. Hoje, o Estado é quem provê escola para as pessoas e está na Constituição brasileira que todos têm direito à educação, mas não era assim antes da reforma. Nem era o Estado o responsável. Hoje nós temos no Brasil a educação obrigatória, né? O pai não pode manter a sua criança em casa e dizer, não, eu não quero tal. Claro que tem toda essa questão do homeschooling, mas isso é outro aspecto que a gente nem tem tempo para conversar hoje aqui. Mas, tirando fora essa questão do homeschooling, nós temos uma educação obrigatória, né? Então, quer dizer, o pai é obrigado a matricular a sua criança numa escola. Existem escolas públicas, a educação é gratuita, fornecida pelo Estado e com professores e material didático, tudo fornecido pelo Estado, para que nós possamos dar acesso a todos à educação. E, como eu já falei,
Isso é fruto da reforma. Olha Antes só. da reforma, nós não temos nem escolas sustentadas pelo Estado, nem educação oferecida para todos, nem a obrigatoriedade de levar os filhos para a escola. E isso é fruto de Lutero, que vai buscar toda essa construção, né? É claro que no primeiro momento isso foi feito com suor e com sangue, porque pessoas morreram por causa disso, houve guerras, houve disputas, né? Os príncipes enfrentaram o imperador e houve batalhas e morte de soldados, de pessoas, para que esse modelo pudesse ser implementado. Mas é interessante que, às vezes, assim, pessoas até que não acreditam em Deus, ou não querem saber das coisas de Deus, ou até criticam as coisas de Deus, muitas vezes não sabem que, mas estão na escola, né? Os seus filhos estão na escola, eles tiveram acesso à formação e fizeram graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas muitas vezes não sabem que isso que ele tem, que foi uma conquista da sociedade, foi uma conquista, na verdade, em nome de Deus e porque pessoas que queriam que a sociedade tivesse acesso a tudo isso em nome da sua fé. E aí estou falando não só dos reformadores inicialmente, né, de Lutero e Calvino, John Knox e todos os outros, e as mulheres que eu já citei aqui também, mas todos que vieram depois, né? As contribuições de cada um, e aqui não vou repetir, já falei de Comenius, de Wesley e de Robert Hicks, que aos poucos foram contribuindo também para que a gente pudesse ter a educação que nós temos hoje, e voltado para o ensino infantil, para a formação profissional e para todas essas coisas. Então, nós vemos aí a mão de Deus em tudo isso, se a gente for resumir, né? Todas as coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós vemos assim, principalmente o que mais assim me encantou foi a questão da valorização da educação infantil também, porque hoje em dia a gente vê quanto aprendizado uma criança, né, consegue na educação infantil, como ela foi valorizada a partir de tudo isso. E em tudo isso nós vemos a mão do Senhor. É verdade. E aí a importância de nós pensarmos também na questão da escola cristã, de como é importante que a criança ela tenha o conhecimento, a formação, a alfabetização, o letramento, o conhecimento, o desenvolvimento do pensamento crítico, tudo isso que nós já conversamos que vem lá de trás, que hoje é a base da educação, né? E que nós trabalhamos isso na escola. Mas é importante pensar também que a ideia da reforma não foi só a formação intelectual, mas a formação também a partir de princípios e valores da palavra de Deus. Tanto que eu disse que na escola dominical fundada por Robert Hicks havia uma disciplina chamada Moral e Cívica. Eu não tenho essa idade toda não, mas eu ainda paguei Moral e Cívica na escola, viu, Claudese? Mas é para dizer que, assim, hoje, infelizmente, num modelo de educação que nós temos, isso já está distante, né? Nós não temos mais a escola pensando nessa formação cidadã, a escola, eu estou dizendo, o modelo educacional brasileiro, né? Então, é importante que nós tenhamos escolas cristãs que ainda têm esse modelo. É um modelo que pensa na educação, pensa na formação intelectual, mas que pensa também na formação espiritual e cívica e de princípios e valores, né? De cidadãos conscientes, mais responsáveis. Então, é uma educação moral, é uma educação cívica, é uma educação intelectual, mas é também voltada para questões espirituais, ou seja, na verdade é uma educação que alcança o aluno como um ser integral, corpo, alma e espírito, que pensa na formação biológica, biopsíquica, mental, intelectual, que pensa na formação física, oferecendo esportes e desenvolvimento físico, mas que pensa também na formação espiritual, com princípios e valores e educação para a vida, mas para uma vida também moral, intelectual e espiritual. Então,
Isso é muito importante, porque, é claro, todos nós queremos que os nossos filhos tenham uma educação de qualidade, que Notas, possam. aprovações no Enem, E isso, faz e parte. tudo isso faz parte, É né? verdade. E uma vida intelectual que possa dar continuidade e venha a contribuir com a sociedade como bons profissionais, como pesquisadores acadêmicos, tudo isso é muito importante. Mas também nós precisamos entender que profissionais intelectuais precisam também de ética, precisam também de um procedimento correto. E não há melhor ética para ser ensinada no Que a mundo palavra. do que os ensinos de Jesus Cristo. É verdade. A melhor formação ética que alguém pode ter é a formação segundo os ensinos de Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Por isso que é importante essa formação, né? Que tenha princípios, que tenha valores, para formar pessoas que estão contribuindo com a sociedade, inclusive com princípios e valores. E também, claro, como nós entendemos que cada pessoa tem necessidades espirituais, nós pensamos numa educação que vai de encontro aos anseios não só mentais, intelectuais e físicos, mas espirituais também, visto que essa pessoa tem essa necessidade e que esses anseios também precisam ser alcançados. Daí a importância de uma educação cristã, que é o modelo que a Reforma Protestante também trouxe, né? Lutero nunca pensou numa educação que não fosse cristã, que não fosse bíblica. Aliás, todo o impulso para a educação partiu daí, né? Para que as pessoas conhecessem a Deus e conhecessem os princípios que há na palavra de Deus, tendo inclusive acesso a ler e interpretar a Bíblia Sagrada. Que eles possam, né, amar a Deus e amar o próximo, respeitando cada um. E então, no nosso colégio, durante essa semana, nós estamos iniciando o nosso projeto da Reforma Protestante, no qual nós vamos trabalhar todos os aspectos históricos, mas também vamos focar nos pilares de tudo isso, nos valores, e explanando para as crianças também o plano da salvação. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Então, somente as Escrituras. A partir de agora, né, de segunda-feira, nós estaremos lá com eles, passando todo esse conhecimento, não só esse que o senhor falou, as contribuições também da educação, para a educação, da reforma para a educação, mas também todos esses princípios e valores que nós aprendemos no decorrer da história, da palavra de Deus, né, e com o projeto da Reforma Protestante. Muito bem, e isso é muito importante, e assim, a continuidade de tudo isso foi a educação alcançar o mundo todo, né? Todo o mundo ocidental, porque, como eu falei, o Oriente é outra realidade, mas todo o mundo ocidental, a Europa toda foi alcançada, as Américas também, e inclusive todos os grandes colégios e universidades que foram fundados depois nos Estados Unidos, né? Harvard, Princeton, Yale, são fundados por pastores, por igrejas, com a ideia de ensino bíblico, teológico e também ensino de todo o conhecimento humano. No Brasil, nós tivemos também o início com a Igreja Católica, né, os jesuítas, as primeiras escolas, né, a primeira escola aí de São Paulo, aliás, a cidade de São Paulo, na verdade, não surgiu como cidade, né? Foi o Colégio São Paulo, fundado pelos jesuítas, que deu início à escola. E a escola, inicialmente, ela é católica, mas segue um modelo de educação também a partir dessa mesma ideia, né? De alfabetização, de princípios bíblicos. E pouco tempo depois, nós temos a chegada dos evangélicos que logo pensaram nisso também. Então, os primeiros colégios, né, Mackenzie e depois Universidade Metodista, ou seja, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, também vieram construindo escolas e oferecendo ensino para a população, moldado nos mesmos princípios da Reforma Protestante. Então, se nós temos hoje um mundo que tem acesso a tudo isso
e milhões de livros e escolas em todos os lugares, públicas e privadas, e toda essa qualidade do ensino, nós devemos isso à Reforma Protestante. E nós precisamos louvar a Deus por homens e mulheres que dedicaram a sua vida, que pagaram com a sua vida muitas vezes, para que tudo isso chegasse até nós. Em nome de Deus e com princípios cristãos, mas também trazendo toda essa contribuição que hoje nós temos. E quem sabe, quem nos ouve nesse podcast, pode parar um minutinho para dizer assim: Deus, obrigado por essas vidas de homens e mulheres que tanto esforço fizeram para que hoje nós tenhamos o quadro, o cenário educacional que temos hoje, construído sobre os ombros de pessoas que tanto contribuíram. É verdade, né? A Deus toda a honra e toda a glória e a nossa gratidão. E nós estamos já encerrando esse momento, nós esperamos que vocês tenham gostado. Quero aqui agradecer ao pastor Cláudio por tanto aprendizado nessa tarde, em tão pouco tempo, né? Mas aprendemos muito e tenho certeza que você aí também em casa está aprendendo conosco, vai aprender ainda mais. Cada podcast nós temos uma novidade e um aprendizado novo. Muito obrigada, pastor Cláudio, que Deus continue abençoando o Senhor. E o senhor quer dar um recado aí para as famílias? Amém. Eu quero encerrar dizendo que é muito importante que cada família pense na educação dos seus filhos, na formação intelectual e acadêmica, mas que não esqueça que nós precisamos formar pessoas com princípios, com valores, com ética, com moral cristã, que possam contribuir para o mundo, mas também possam viver como cidadãos conscientes, que sejam pessoas que glorifiquem a Deus através da sua vida. Daí a importância dos pais acompanharem o ensino, a educação, não terceirizar completamente isso. Claro, a escola é quem escolariza, mas a família é quem educa. Então é importante que os pais estejam presentes, que acompanhem as atividades que os filhos estão fazendo, que possam dar a sua valorização à escola, indo na escola, conversando com os professores, participando das atividades que a escola faz, porque isso valoriza também a escola e a criança se sente valorizada pela presença dos pais na sua escola, mas que, acima de tudo, pensem em uma formação integral que vá dar ao seu filho não só o crescimento intelectual, mas também espiritual e com a formação para toda a vida. Isso é algo que é o maior legado que nós podemos deixar. Se a Reforma Protestante deixou um legado tão forte para nós na educação, esse é um legado que nós podemos deixar para os nossos filhos também. Talvez deixar bens e propriedades possa ser algo que vai ajudá-los de alguma forma, mas com certeza o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é uma formação cristã, intelectual e educação para que eles possam ser bons cidadãos e contribuir para uma sociedade melhor. Então, tchau, família. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.